Boa noite, pessoal. Hoje a gente vai ter mais uma convidada, tá? Mais um convidado aqui da disciplina. Na verdade, é a última pessoa que eu estou convidando do período. É uma pessoa que eu já tinha falado um pouco, assim, né? Que a Vi tinha deixado para o final. O Adriel acabou que tinha comentado também que você ia aparecer. Ele falou, tem que falar com a Daiane, não sei o quê. Aí eu falei, ela vai O vir, não Adriel tem jeito. falou também? Falou. Ah, que legal. Então, ela vai contar a experiência dela aqui pra gente. E então, acho que a gente pode fazer como a gente sempre fez, né? Se de repente a gente espera ela falar, se ela fizer alguma pergunta, vocês podem interagir e podemos guardar as perguntas para o final também, para a gente ir conversando. De preferência, se puderem, ao falar com ela, ligar o microfone, ligar a câmera, né? Seria bom, mas se não der também, podem usar o chat ali que eu tento É, controlar para ela não esquecer de ninguém, de responder ninguém, tá bom? Então, sim. Daiane, muito Gente, pode falar obrigado. à vontade. Isso. Muito obrigado pela presença, tá, Daiane? E eu não vou dar nenhum spoiler, eu vou deixar você falar as coisas aí, depois no final eu comento alguma Poxa, coisa, tá bom? pensei que Ah, você já fosse dar meio caminho andado para mim. não, a palavra é sua. Mas, Obrigado. mas eu agradeço a experiência, a oportunidade de estar aqui, tá bom? Para falar. Então, eu fiz uma mini apresentação aqui com alguns tópicos e aí a gente vai conversando no meio do caminho. Então, eu vou dar um breve resumo sobre mim. Meu nome é Desculpa. Meu nome é Daiane, tenho 28 anos, eu sou formada em Estatística pela ENSE. Eu também tenho mestrado em Métodos de Apoio à Decisão pela PUC-Rio. E quando eu estava aí no Brasil, eu trabalhei no IBRE, que é o Instituto Brasileiro de Economia da FGV. Também trabalhei na Globo. E hoje eu moro nos Estados Unidos e eu trabalho com uma empresa chamada Standard Normal, que é bem estatístico o nome, né? Então, eu vou falar um pouquinho de cada parte, desde o início da graduação até agora, e espero que seja útil para vocês de alguma forma, porque vocês estão no primeiro período, né? E eu lembro que quando eu cheguei no primeiro período, eu não tinha noção do que eu poderia fazer como estatística, né? Então, eu vou dar alguns exemplos do que eu fiz e talvez seja útil para vocês. Então, vamos começar falando da ENSE, que foi o início da carreira, né? Quando eu entrei na ENSE, eu não conhecia nada da ENSE. Eu não conhecia nem o nome ENSE, para falar a verdade. Eu não sei se vocês aí conheceram antes de entrar. Tipo, realmente ouviram falar da ENSE antes de entrar. Eu não tinha experiência nenhuma. Quando eu fiz o Enem, eu fui lá no site do SISU para escolher estatística, né? Porque eu queria fazer estatística. Só que aí eu sabia que tinha um FRJ. Aí vi a ENSE lá como opção. ENSE. Tenho nota para passar. Para o FRJ, a minha nota não estava tão ruim. Eu não lembro minha nota mais. Mas eu lembro que eu não conseguia entrar de primeiro. Eu teria que entrar na lista de espera. E eu não queria realmente entrar na lista de espera. Então, eu vi a ENSE, dei uma pesquisada no Google, vi que falavam bem da ENSE, era a faculdade do IBGE, né? Então, o IBGE, assim, tendo o IBGE como referência, já enchia um pouco o conceito da ENSE. Então, tipo, vou arriscar. Arrisquei e não sei se com vocês foi a mesma coisa, porque eu não estou vendo a cara de vocês, não consigo ver reação nenhuma também. Não sei se vocês conheciam antes, mas quem realmente importa conhece a ENSE. E esse é o mercado de trabalho. O mercado de trabalho conhece a ENSE, a gente tem uma reputação muito boa e eu acredito que a ENSE realmente seja uma família. Vocês vão encontrar, quando vocês começarem a aplicar para estágio, não sei se já tem gente trabalhando, mas vocês vão encontrar outros alunos da ENSE por aí. E quando a gente vê, tu foi formado na ENSE também? Caramba, que legal! Já dá uma amizade assim com a pessoa, né? Então, eu entrei na ENSE em agosto de 2011, 10 anos atrás. Hoje o Facebook estava me lembrando coisas de apresentação de TCC, cara. Foi emocionante, muito legal. E preciso falar de um programa que tinha na ENSE, que era o Bolsa Auxílio, que foi um programa de... Não sei se tu lembra disso, Gustavo. Se ainda tem, não sei se ainda tem. Ainda tem na ENSE isso? Ainda tem, sim. Então, esse é um programa para alunos de baixa renda, né? E eu fui uma aluna de baixa renda e o Bolsa Auxílio dava uma bolsa de R$ 300 por mês. Era pouco, mas era realmente o que eu precisava para poder ir para a ENSE, né? Eu morava em São João de Meriti, não sei se vocês conhecem São João de Meriti, na Baixada Fluminense.
precisava pegar um ônibus e um metrô todo dia para ir para ENSE, e a passagem era muito cara. Então, quando eu consegui o Bolsa Auxílio, ele garantiu que eu conseguisse todo dia. Ah, alguém conhece São João? Ele garantiu que eu conseguisse ir para ENSE. E eu não sei se sem o Bolsa Auxílio eu teria que ter arrumado um emprego, provavelmente, para conseguir me bancar. E eu não sei se meu rendimento ia ser tão bom quanto foi se eu não tivesse tempo para focar só na ENSE, porque eu não fazia nada, eu só estudava. E um dos requerimentos do Bolsa Auxílio também era ter um CR acima de 6. Não sei se ainda é esse requerimento, mas era mais uma pressão assim para você continuar estudando, porque se eu perder esse dinheiro, não sei o que vai acontecer. Então, eu só gostaria de agradecer pelo programa, porque realmente fez diferença no meu caminho até o final. E aí, tá, vamos começar a parte de estudo mesmo, né? Os primeiros períodos da ENSE, na época da minha grade, alguém mora em, meu irmão mora em Nova Iguaçu, legal. Legal não, sinto muito. Quando eu comecei, primeiro, segundo, terceiro e quarto período, foi, tipo, muita pressão e estresse mesmo. Muita, muita. Não quero desanimar vocês, mas, assim, a grade que a gente tinha era obrigatória, né? Todas as matérias lá. E era difícil e era muito conteúdo vindo. Toda aula era um conteúdo diferente e a gente achava que entendeu. E aí depois ia fazer exercício em casa, não entendeu nada. Então, foi bem triste o início, mas é necessário para vocês terem uma base boa para poder trabalhar no futuro. Do quinto período em diante, as coisas eram mais práticas, né? Então, as coisas começaram a ficar bem mais leves. Mas foi realmente necessário. Para lidar com esse estresse, pressão e desespero que a gente tinha, a minha turma era muito unida. A gente estudava muito tempo junto. Então, eu passava praticamente o dia inteiro na ENSE. Estudava de manhã, né? Meu período era da manhã. Depois que acabava as aulas no meio-dia, a gente almoçava junto e começava a estudar. E eu acho que vale a pena, porque quando eu ia para casa estudar sozinha, às vezes eu empacava em alguns exercícios de cálculo, ou não lembro qual outra matéria pesada que tinha no primeiro período. Mas cálculo não foi a pior, tinha cálculo e álgebra. Parecia que tu entendia na hora que o professor explicava, mas depois, caramba, mano, que desespero que dava. E aí você estudando em grupo, era um monte de gente pensando junto a mesma coisa. Então era mais fácil. Às vezes seu colega tinha entendido e você consegue. Ah, agora álgebra no segundo. Vocês conseguiam se explicar. Além de estudar junto, que eu recomendo muito, a gente tinha os monitores para ajudar também. Então a gente já passava o dia inteiro estudando lá e às vezes chegavam os monitores e eles tentavam ajudar a gente. E outra coisa eram os professores que estavam sempre disponíveis para a gente, né? Às vezes a gente tinha medo de ir na sala do professor. Era tipo, ia um grupo lá, umas 7 cabeças, e a gente falava, quem vai bater? Eu bato, você fala. Eu bato, você fala. E a gente ficava com medo do professor, mas assim, os professores sempre abriam a porta e sempre tiravam as dúvidas da gente. Estavam sempre disponíveis para a gente. Então, eu não sei se vocês aí têm esse tempo, não sei quem... Sei lá, se você é uma pessoa que, como eu naquela época, eu não cuidava de ninguém, não tinha filho para criar, não tenho ainda. Não espero ter, nem tô cedo. Não tinha filho para criar, não sustentava ninguém. Eu realmente tinha meu tempo livre para estudar. E eu queria ser uma excelente aluna, então eu usei tudo que a ENSE podia me dar. Usei os professores, usei os monitores e os meus amigos também. Então eu recomendo que vocês façam amigos, né? Principalmente depois que essa pandemia acabar, espero. Porque é útil, é muito útil poder estudar em grupo, acho que facilita muito. No terceiro período, eu entrei na monitoria, eu comecei a tentar a monitoria. Era para eu ter tentado no segundo, meus amigos começaram a tentar no segundo, só que eu estava com medo de tentar, porque já estava estressada com todas as matérias que a gente tinha, que era muito pesado, e eu pensava, vou ter que ajudar outros alunos, não sei se eu sou boa explicando nada, não sei se eu realmente entendi a matéria, acho que não vale a pena tentar. Só que aí, no segundo período, eu tive uma conversa com 2 professores. Um foi a Marta e o outro foi o Takata. Eles falaram, por que você não tenta? Você nunca vai saber se não tentar. Talvez você não goste realmente. Mas aí, se você não gostar, no próximo período você não tenta mais. Então, simplesmente... E assim, eu agradeço muito esse conselho deles, porque a monitoria foi a melhor experiência que eu tive na ENSE.
E, assim, depois que eu fiz a monitoria, eu descobri que eu gosto de explicar, de atuar como professora, né? Eu não sou professora agora, mas eu já tive algumas experiências. Marta aposentou, que triste. Tá, muito bom. Aí eles falaram para eu tentar, eu tentei no terceiro período, a monitoria. E aí a matéria que eu tentei, Gustavo, foi a sua matéria, Estatística Geral 1. Eu só marquei aquela matéria. Estatística Geral 1 é a única matéria que eu quero ensinar. Ensinar não, ajudar, né, a tirar dúvida e tal. Porque foi a única matéria que eu passei no primeiro período que foi fácil. Posso dizer fácil, não foi estressante. Foi tipo, não, essa matéria eu entendi. Vai ser facinho de ajudar os alunos. Marquei só essa. Aí, depois de um tempo, o Alexandre me liga e fala se eu não gostaria de dar cálculo 1. Cálculo 1, como é que eu vou ajudar cálculo 1? Penei para passar. Passei na média em cálculo 1, passei, felizmente. Mas foi uma matéria muito difícil. Eu achei muito difícil essa matéria para mim. E aí eu fiquei, vou tentar, não vou tentar, mas aí eu queria dinheiro, né? Eram 600 conto. Não sei se ainda é 600 reais aí. Mas do Bolsa Auxílio de 300 para 600, não mudou de 600 reais? Que triste. Triste para os alunos. Então, eu entrei e consegui a monitoria de cálculo 1. A gente começou a ganhar 600 reais por mês. Me senti muito rica. Mas aí começou mais um pouquinho de pressão, né? Porque eu acho que no início da ENSE eu tinha uma autoestima muito baixa. E aí eu tinha que me apresentar para os alunos, tinha que falar com todo mundo, né? Eu não era tão extrovertida. Acho que hoje eu sou mais extrovertida do que antes. E aí a monitoria me ajudou muito nisso também. Então eu fiquei meio tensa no início, mas eu queria ser boa. Eu falei, não, tem que ser boa, porque eu não quero aluno nenhum falando mal de mim. Quero poder fazer a diferença de alguma forma, né? E aí a professora na época era a Elaine, e aí ela me passava o conteúdo que ela ia dar na semana. O que eu fazia? Eu ia para casa, estudava de novo para relembrar tudo, porque aí quando os alunos iam chegar, sei do que tu tá falando, consigo te ajudar. Se eu não conseguisse ajudar, porque às vezes a Elaine inventava uns exercícios assim. Ela é muito criativa, cara. Muito criativa. E aí eu ia lá na Elaine mesmo e perguntava, professora, não consegui resolver isso aqui, o aluno está perguntando isso, não sei como fazer, me ajuda. Ela me ajudava e eu levava para os alunos. E aí, se eu não conseguia, eu falava, na próxima monitoria eu vou te ajudar. Agora eu não consigo, mas eu te ajudo depois. E aí, tipo, sobrevivi o terceiro período mais essa monitoria. E aí, no quarto período, o que eu fiz? Me inscrevi para cálculo 1 de novo. Porque eu não ia escrever para outra matéria, né? Porque eu ia ter que estudar redobrado de novo, não. Vou ficar com cálculo 1. Já sei cálculo 1 agora, mais fácil para ensinar os alunos e tal. Então, a segunda vez que eu tentei a monitoria foi bem mais fácil que a primeira. E recomendo vocês tentarem pelo dinheiro também, mas mais pela experiência, né? Tem uma outra coisa na ENSE que é a iniciação científica. Eu não fiz iniciação científica. Me arrependo de não ter feito, mas eu comecei na monitoria, aí depois, para ir para iniciação científica, o dinheiro era menor, eu não quis. Eu não quis só por causa do dinheiro mesmo. Eu acho que era 400 na época. Eu falei, não, vou continuar a monitoria. Quando a gente chegava no quarto período, lá, naquela época, tinha inferência, não sei se é assim ainda. E aí, depois que você passa inferência, você pode fazer estágio, né? Tá autorizado a fazer estágio. É assim. E aí, no quinto período, inferência foi loucura também, né? Gente, tudo é muito difícil, não tem... Não dá para querer enganar vocês. 3 inferências. Mas dividiu, né? Imagina. É assim, eu acho que vocês vão sofrer mesmo, entendeu? Esse início aí não dá para ser fácil, não dá para ficar numa das melhores faculdades e ser fácil, entendeu? Tem gente aí fora que está fazendo o nosso trabalho de estatístico que não tem a mesma base que a gente, mas eles aprenderam a programar e usar programa é fácil demais, porque você só vai lá, vai na ajuda do programa sem usar a função, sem estimar o modelo. Tipo, gente que não tem a base que a gente tem, que vocês vão ter no futuro. Então, tipo, é difícil, mas não desistam que vai valer a pena. E aí, no quinto período, meus amigos começaram a procurar estágio. Eu cheguei a olhar, só que no painel de vagas que a ENSE publicava lá na época, eu não vi nada muito interessante, sabe? Eu vi que a maioria das coisas cobravam Excel e
eu não achava que era relevante ir para um estágio que só cobrava Excel. Cobrava Excel ou falava que você só ia usar Excel. A gente na ENSE, a gente aprende R, a gente aprende SAS, a gente aprende MATLAB. Não sei se estão aprendendo Python agora, mas a gente aprende a programar, né? E a gente, como estatística, a gente vai programar a vida inteira. Então, se você procura um estágio que não vai te acrescentar muito, eu acho que não vale a pena. Então, eu desisti, não fazer estágio, desisti de fazer estágio no quinto período porque eu não vi estágio bom. Mas legal que tem Python. Mas esses estágios, eles cobravam não, a bolsa do estágio era muito boa. Tinha os estágios que pagavam uns 1.300, assim. Oh, caraca, muito dinheiro, mano. Muito dinheiro para o estudante? Não faz nada? É muito dinheiro para gastar. Só que, assim, eu acho que não vale a pena o estresse. A não ser que você precise de dinheiro, aí você faz o que quiser, né? Mas eu acho que o aluno ele tem que pensar um pouco antes de escolher o estágio e tem que ser algo que acrescente no conhecimento. O estágio está lá para você aprender. Claro que você vai ajudar a empresa que você for trabalhar e tal, mas você tem que receber algo em troca também. E receber só Excel, eu acho que não é válido. Não tô criticando. Tô criticando pra caramba o Excel. Mas você, como estatística, não pode ter só o Excel na bagagem, não. Se tiver Excel, bom, mas tem que ter a programação também. Então, eu procurei estágios que ajudavam, que falavam um pouco de programação, né? E aí eu vou falar do primeiro estágio que eu consegui, que foi na FGV, mas aí eu falo daqui a pouco. Depois que eu cheguei no eu consegui um estágio no sexto período, né? Depois que eu cheguei no sexto período, sétimo e oitavo, eu fui para a noite. E aí dava para conciliar bem com os estágios. O estágio que eu consegui me deixava estudar lá na empresa também, então isso me ajudou muito. Mas ficou muito mais leve, tipo, leve mesmo. A gente aprendia coisas no final do período, no final da ENSE, né? Que a gente usava no trabalho. E a gente praticava no trabalho com as coisas que a gente estava aprendendo na ENSE. Então, o final assim da ENSE é maravilhoso, é só alegria. E a gente já está naquele clima de vou me formar, finalmente, vou largar isso aqui. Mas depois a gente sente saudade. E aí a gente tem nossos dias de glória. Essa é uma foto da minha turma. Na minha turma entraram 60 pessoas, né? Igual a de vocês, imagino. E se formaram 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E desses 9 aqui, não são todos da minha turma. É gente que começou um período antes, um período depois. Da minha turma mesmo, só tem 3 meninas. Tem a Monique aqui, tem eu aqui e a Isabelle. De 60, 3 conseguiram terminar no tempo. E nós 3 somos as alunas que nos formamos com excelência. Mas a Marcela, ela teve algum prêmio também. Mas foi por causa do CR, que o CR dela é muito bom. Menção honrosa. Então, assim, não é fácil, realmente. São poucos que conseguem terminar no ano. Eu tive um privilégio que eu não tinha mais nada para fazer a não ser estudar. E eu usei esse privilégio para tirar boas notas. É meio duro de acreditar, mas acredite. Mas você pode ser um desses alunos. E, assim, tem gente que acontece algumas coisas no meio do caminho e aí você perde uma matéria ou outra, mas o pessoal se forma aí um período depois ou 2 períodos depois. O pessoal se forma. Cada um no seu ritmo. Você não tem que... Eu queria me formar com 4 anos, eu tinha essa meta para mim. Falei, eu vou estudar pra caramba, vou me formar no mínimo tempo possível, vou começar a ganhar dinheiro. Essa era a minha meta. Mas cada um tem seu ritmo, você não precisa ficar se comparando com todo mundo. Eu acho que o lance é terminar. Se você termina a ENSE, você já é um vencedor. Só de poder colocar lá graduado em estatística pela Escola Nacional de Ciência e Estatística tá maravilhoso. Então, agora eu vou falar do IBRE, que foi o meu primeiro estágio, né? Quando eu estava procurando por estágio no final do quinto período que eu vi essa oportunidade. A descrição do IBRE falava de programação em R e ensino de estatística. E eu pensei, tá bem na minha área mesmo, né? Não é só para servir café, tirar xerox ou mexer no Excel. Só que o valor da vaga era R$800. R$800. Era mais do que a monitoria? Era. Mas eu tinha amigo que já estava em estágio que pagava os 1.200, 1.300, alguns na Barra. Na Barra paga muito bem, mas a Barra é muito longe.
Então, tipo, para mim estava fora de cogitação. Mas eu escolhi, mesmo com os R$ 800, que para mim já era lucro comparado à monitoria. Tinha almoço no refeitório, porque a FGV é uma escola, né? Eles têm um bandejão. Eles têm um bandejão e tinha vale transporte, mais R$ 800. Para mim estava aceitável. E a vaga era o que eu queria fazer. Então, eu trabalhei lá no IBRE. O Instituto Brasileiro de Economia, ele produz indicadores de economia para entender o país, né? Um tempo muito atrás, na criação do IBRE, eles eram responsáveis pelo cálculo do PIB. Eles ainda calculam o PIB, né? Mas hoje é o IBGE que é responsável por isso, é o oficial índice do IBGE. E o índice de inflação também. Então, o IBRE tem um papel fundamental na história da economia do Brasil. Então, assim, é uma empresa de relevância. Então, tipo, a bolsa é pequena? Mas é uma empresa decente, a vaga de inscrição é decente, parece que eu vou aprender bastante, então eu vou tentar. Tentei, eu competi acho que com umas 10 pessoas não da ENSE, de outras faculdades de estatística no Rio, me aceitaram, felizmente, e eu continuei trabalhando para a FGV até fevereiro desse ano, para você ter uma ideia. E o que eu fazia lá? Eu usava R diariamente. E para que eu usava R? Eu trabalhava num lugar chamado, numa equipe chamada Núcleo de Métodos Estatísticos e Computacionais. Então, a gente estava mais lá para auxiliar os economistas. Então, os economistas faziam o quê? Eles produziam índice, eles produziam alguns estudos, e a gente estava lá mais para auxiliar eles. Então, a gente tentava automatizar o que eles estavam fazendo, a gente dava ideia para produzir novos índices. Eu cheguei a criar um índice de inflação para entender a tendência da inflação. Cheguei a criar com a minha equipe lá. Então, eu ajudei muito na criação de novos indicadores e automatizando tarefa. Tudo isso usando R. Além de criar coisas, a gente tinha que... A meta lá do grupo, né, era ensinar também. Então, a gente criava algum indicador novo. A gente faz um seminário lá na FGV mesmo para ensinar a metodologia que a gente aplicou. Ou então, a gente simplesmente ensinava estatística para os economistas que estavam lá. E a gente também ensinava R. Eu cheguei a gravar uns vídeos tutoriais, acho que ainda está no YouTube da FGV. Não vou compartilhar, porque foi há muito tempo atrás. Eu acho que não é que eu tenha vergonha, mas já deve estar tão defasado aquele negócio. Mas eu cheguei a criar alguns vídeos. Então, tipo, meu chefe me colocava para fazer essas coisas, tipo, criar vídeo, mano. Pelo menos não tinha minha cara, né? Era só minha voz lá. Mas assim, tudo isso serviu para aprender mais coisas. Serviu para aprender e enfatizar e gravar as coisas no cérebro também. Outra coisa que eu criei muito lá era dashboard, usando Shine. Não sei se vocês sabem Shine. Shine é um pacote do R que é usado para criar dashboard. Então, você cria umas apresentações assim sensacionais, uns gráficos interativos, mapa e tal. E aí eu cheguei a usar o Shine para isso. Então, a gente tinha um Shine para explicar a inflação para o público em geral. Então, a gente escrevia lá o que era a inflação, colocava desenvolvimento da inflação ao longo do ano, fazia uns comentários. A gente tinha um dashboard também para analisar as finanças da nossa equipe, como que a gente investiu as coisas, no que a gente gastou, se a gente está perdendo dinheiro e tal. Eu também cheguei a usar um pouquinho de Django Python para criar um website lá, mas não era muito meu foco. Outra coisa que eu fiz lá foi produzir artigo e textos para discussão, porque a gente estava sempre estudando alguma metodologia para fazer previsão de inflação, para criar algum indicador novo. Não conhece... E agora que eu vi. Não conhece o quê? Foi mal. O Shine. Eu amo o Shine, adoro fazer dashboard em Shine. Eu não tenho para mostrar da FGV porque era tudo interno, né? Então, não tenho nenhum sprint para mostrar aqui. Mas se vocês derem um Google no Shine, acho que vale a pena. É uma coisa muito legal para aprender, porque provavelmente vocês vão usar quando vocês começarem a fazer estágio, trabalhar. E o Django no Python é legal para fazer website também. Eu acho que o R é mais fácil para aprender e para implementar. Eu realmente sou uma defensora do R, eu uso R minha vida inteira e continuo no R, espero continuar com R. Eu aprendi um pouco de Python, mas não sei muito, mas eu sei que o Python é muito relevante. Então, vocês que estão começando a programar agora, escolhe uma para ser, tipo,
essa é a linguagem que eu quero saber, mas as duas são muito relevantes. Então é bom vocês saberem as duas, mas escolhe uma pelo menos para ser. Essa é a linguagem que eu vou ser expert, porque vai te ajudar muito. Eu escolhi o R e sei um basiquinho de Python. E aí tá, a gente fazia artigos e textos. Tem alguns publicados no site da FGV, tem alguns publicados. Acho que eu tenho um artigo publicado na revista do IBGE. Não sei se é do IBGE, da ENSE. Acho que é meio misturado essas coisas. E eu gostava de escrever sobre as coisas que eu estava estudando, então isso também me ajudou muito na escrita. Quem quiser seguir carreira acadêmica, seria bom, tipo, tentar a iniciação científica também, porque vai ajudar na escrita e tal. E lá na FGV eu tive a oportunidade de lançar um livro com essa equipe do núcleo que eu trabalhei. Por que a gente lançou esse livro? A gente trabalha com as séries temporais do IBRE lá, né? Usando o R. E a gente estava fazendo tanta coisa e a gente sempre documentava tudo. Meu chefe foi o Pedro Guilherme, esqueci de falar. Ele falou, vamos juntar isso e publicar um livro. Ele mandou a proposta para a FGV, né? E eles conseguiram publicar com a Elsevier. Então, tem alguns capítulos que eu escrevi completamente, tem outros que eu dei uma ajuda, tem uns que eu não faço parte mesmo. Mas isso aí foi um esforço em equipe para produzir. E aí, esse livro está disponível na Amazon. Deixa eu mostrar aqui. Eu fui a primeira Amazon que eu abri foi a Amazon dos Estados Unidos. Olha o preço que tá isso aqui, $100. Mas aí, se for na Amazon do Brasil, tá R$80. Que aí já é mais acessível, né? E aí, tipo, se vocês quiserem dar uma olhada no livro, talvez seja útil se vocês quiserem seguir no caminho de séries temporais com R. A gente ensina séries temporais ali e aplica tudo em R. Então, a gente descreve o conceito de uma maneira introdutória, né? E tem os exercícios em R. Deixa eu voltar para cá. E outra coisa legal que eu fiz na FGV, a gente fez um curso, além de ensinar estatística e R internamente, né, para os economistas que estavam lá, a gente fez um curso de Data Science. Esse curso era aberto para o público, era pago, né? Qualquer pessoa podia fazer. E o público-alvo era a galera que não é da nossa... Tem que vender mais caro. Gringo nem lê português, cara. Então, me perdi aqui. O curso era pago, né? E qualquer pessoa podia fazer, mas o alvo do curso era a galera que não está nesse meio de data science, mas tinha interesse. Porque para vocês verem, o pessoal está entrando nessa área de análise de dados com vontade. E não é estatístico, não. Tem gente que, sei lá, de designer que está entrando nisso, cara. Tinha designer, tinha jornalista. O pessoal está querendo analisar o dado da maneira deles. E aí a gente fez porque se tem aluno para fazer o curso, tem gente interessada, a gente faz o curso e ganha dinheiro. Mas, assim, isso é para vocês verem a concorrência. Gente, olha só o pessoal careca na foto. Pessoal quase idoso está começando a estudar, entendeu? Com vontade de estudar. E eu fui uma professora para esse curso. Eu dei aula de visualização de dados lá. Então, eu ensinava como fazer gráfico, ensinava como que você deveria... Tô careca já, sinto muito. Ensinava, tipo, o que é necessário para você fazer um gráfico decente, porque o pessoal adora fazer gráfico mirabolante. Então, eu ensinava isso, botava mais aplicações também. Ensinei a fazer relatório usando o R Markdown, que é um outro pacote do R para fazer relatório interativo. E eu também ensinei o Shine para fazer aplicativo, né? Para fazer os dashboards. Então, foi um curso muito maneiro, eu tive muita alegria nesse curso. E, assim, no início eu fiquei muito nervosa, mas, tipo, nervosa demais. Minha primeira aula, eu gaguejava muito, porque eu olhava as pessoas, nossa, todo mundo adulto, todo mundo empresário aqui, pessoal cheio de poder, e eu ali pequenininha, novinha, tentando ensinar alguma coisa, dava uma certa pressão, assim. Mas depois eu fui me acostumando, tomei um tempo, né? Assim, na terceira aula eu já fiquei um pouquinho melhor. Na quarta, deu umas 20 aulas disso aí. Então, tentando, praticando, exercitando, consegui melhorar. Não era perfeito, não. Tenho muito para melhorar ainda, sim. Mas é bom você ver que você progrediu. Eu sabia que na primeira aula eu tive uns feedbacks, professora, eu estava muito nervosa, professora não sabia não sei o que, não soube responder minha dúvida. Na segunda aula, eu já peguei esses feedbacks e tentei melhorar.
Então, assim, acho que tudo é aprendizado. Na ENSE é aprendizado, esses exercícios de cálculo 1 aí que vocês estão fazendo. O primeiro é difícil, mas se você faz um monte parecido, na hora que você for no teste ou na prova, você viu, já fiz aquilo ali, vai ser facinho. Então, praticar e tentar. Eu acho que tentar estar aberta às oportunidades, né? Eu fui aberta a tentar a monitoria, fui aberta a tentar esse curso aí, fiz um livro, então acho que quando a gente tenta, aceita as oportunidades que vêm, não diz não e se prepara, as coisas vão dando certo. Então deu muito certo para mim na FGV. E aí eu consegui esse estágio, quando eu estava dando essa aula aí, eu já não era estagiária não, fui efetivada com 10 meses de trabalho lá. Então, tipo, foi bem no final da FGV já, né? Mas aí eu consegui esse estágio, fui efetivada com 10 meses e eu continuei com esse trabalho aí por muito tempo. Então, tipo, eu vou falar mais coisas aqui, mas eu ainda estou trabalhando na FGV, para vocês terem em mente. No final da ENSE, no 8º período, eu estava pensando em fazer mestrado. Não tinha muita certeza, mas estava pensando, faço mestrado, continuo estudando, a ENSE já foi mó desespero, estudei pra caramba, muito estresse. Será que eu deveria fazer mestrado? O meu chefe da FGV, ele falou para mim que se você quer ser professora, quer tentar arriscar um pouco nessa área, vai ter que fazer mestrado. Se gosta de publicar artigo, fazer essas coisas, vai ter que fazer mestrado e talvez um doutorado, né? Então, tipo, só pensando na área de dar aula, eu aceitei o mestrado. E aí ele falou, melhor fazer agora, assim que você terminar isso, faz agora logo. Eu pensei, não, tem que descansar, tem que descansar. Mas aí o que ele falou foi, você para para descansar. Aí, sei lá, arruma um namorado, arruma um marido, arruma um filho, começa a ganhar dinheiro. Você não vai querer parar para estudar. E aqui, se você fizer o mestrado agora, você está na FGV, a FGV é tão mãe que ela te dá espaço para estudar aqui e trabalhar ao mesmo tempo. Você não vai precisar largar o emprego. Então, tipo, você tem, nesse momento, você tem uma chance enorme de juntar o seu trabalho com o mestrado. Era tudo na mesma área. E eu resolvi seguir o conselho dele, que foi a melhor coisa que eu fiz também. Então, não sei se vocês estão no início do período, não sei nem se estão pensando em mestrado nem nada. Eu pensei em fazer mestrado só por causa de dar aula. Essa foi minha meta, tem que fazer. E o mestrado que eu escolhi foi um mestrado de métodos de apoio à decisão, que tem na PUC-Rio, no departamento de engenharia elétrica de lá. Esse mestrado era análise de séries temporais, puramente, que era o que eu já estava trabalhando no IVRE, que era o que eu gostava, estava de boa. Então, eu aprendi mais modelos para fazer previsão de indicadores. Olha só, PhD, Jesus. Vai fundo, vai fundo. Então, esse mestrado é mais para fazer previsão. Você aprende a fazer previsão, aprende os modelos lineares, aprende modelos de machine learning, mas para lidar com séries temporais, né? Séries financeiras também. Eu gostei muito do mestrado. Qual é o processo para entrar nesse mestrado? Simplesmente você vai lá no site e faz o cadastro. Muito simples. Não gosto desse tipo de cadastro, mas... E aí você tem que inserir lá cartas de recomendação. Então, tipo, é quem indique para entrar nesse mestrado. Não sei como é que são os outros, mas esse você realmente precisa ter um pezinho lá para entrar. O meu chefe, ele fez esse mestrado lá na PUC, e ele fez doutorado lá também, no mesmo curso. O Lobão, que foi meu professor de séries temporais aí da ENSE, fez doutorado lá. Então, eu pedi uma carta para o Lobão, que foi meu professor, e para o meu chefe. E aí me aceitaram. E aí eu tive que fazer uma prova de inglês no início também para conseguir começar as aulas. E aí foi isso. Não foi tão difícil de entrar. Não é difícil de entrar se você tem ajuda, né? No caso. Não é um mestrado que você faz prova e compete com outras pessoas. Não é mérito só seu, né? Você precisa ter uns contatinhos. Mas é a vida. Comecei lá em março de 2016, né? Eu me formei na ENSE em julho de 2015. Então, fiquei 6 meses só trabalhando e comecei em março de 2016. O mestrado tem duração de 2 anos. Foi muito estressante também, pressão e desespero. Eu vou dizer que foi mais estressante do que a ENSE. Porque na ENSE você tinha mais amigos para lutar com essa parte ruim, né? Era todo mundo junto, era mais uma família. Na PUC, parece que é... Não na PUC, talvez seja mestrado, né? Não sei, não tenho certeza. Mas parecia que era cada um por si, sabe? Então, não tinha
tanto amor, tanta relação com as pessoas lá. Mas aí eu consegui, passei. E esqueci de falar algumas coisas da ENSE, né? Não falei do prêmio. Ah, foi mal, Gustavo. Você Depois pode eu falar volto no para ele. final. Pode falar no final depois. Falo no final, então. Tá, foi estressante. Foi tão estressante para mim. Consegui passar direitinho, não tive problemas, mas assim, ele me sugou energia demais. Que depois que eu terminei esse mestrado aí, eu fiquei com uma crise. Eu crio umas crises do nada na cabeça, né? Tive uma crise existencial que eu falei: não vou estudar mais. Não vou, tô estudando muito essa vida. A vida é mais do que só estudar. Não sei se eu vou fazer doutorado também. Então, tipo, eu decidi parar um pouco e fazer alguma outra coisa. Tá vendo? Mestrado acaba com a gente. E aí eu pensei, vou fazer um mochilão. Vou fazer um mochilão na América do Sul aí, melhorar meu espanhol, dar um rolê. Só que aí, tipo, não. Acho que minha mãe não gostou muito dessa ideia. Aí eu pensei, vou arrumar um curso de inglês para fazer, porque inglês é fundamental. Não sei aí se vocês já falam inglês. Eu não falava nada. E faz muita diferença, porque quando eu estava na FGV, a gente teve a oportunidade até para ir em congresso e falar inglês e tal, mas eu não falava nada, falei, eu não vou. Não vou nessas coisas. E ficava muito nervosa quando pensava nessas coisas. Então, eu acho que ter inglês no currículo também vai abrir mais portas para vocês. E aí eu pensei, vou fazer o inglês, só que eu quero viajar ao mesmo tempo. E aí eu comecei a procurar curso de inglês em vários lugares, e aí eu vi que era tudo caro demais. Falei, caraca, mano. Mas aí eu encontrei um curso de inglês num país na América Central, que é um país chamado Belize. Não sei se vocês já ouviram falar, mas eu encontrei o curso lá. Um país muito pequenininho, acho que tem 400 mil habitantes. Minúsculo país. E eles falam inglês e espanhol lá. Então eu pensei, o curso é barato. Vou para lá para estudar inglês, fora que eu vou falar espanhol também, vou melhorar 2 línguas de uma vez só. E aí eu fui para lá em julho de 2018 e gostei da universidade, era uma roça aquele lugar. Alguém falou alguma coisa aí? O que houve? Acabou a luz lá? E? Acabou a luz em algum lugar aí. Mas tá bom, fui para Belize. E aí, o que eu falei? Antes de ir para Belize, eu falei pro meu chefe, eu não tô aguentando mais, vou ter que dar uma parada para pensar no que eu vou fazer da vida. Porque, assim, eu gostava muito da FGV, mas não gostava muito de economia. E eu tava tendo muita oportunidade na FGV para continuar crescendo, mas eu não tinha certeza que eu queria ficar lá. Eu falei, eu vou parar um pouco só para estudar inglês, e aí depois eu volto e vejo o que acontece. E aí, mas meu plano não era só estudar inglês, não, era parar de estudar inglês depois e viajar, né? E aí ele me ofereceu a oportunidade de trabalhar remotamente. Então eu nem tinha perdido o trabalho, mas ele me deu essa oportunidade de trabalhar viajando, né? Trabalhar estudando inglês, no caso. E aceitei, claro, porque era dinheiro, né? Ia bancar minha viagem, ia bancar meus cursos aí, tudo. E esse é um ponto muito positivo da nossa profissão. A gente consegue trabalhar remotamente, a gente trabalha de qualquer lugar. Então, não desistam de estatística. Fiquei em Belize 2 meses só que aí eu percebi que eu estava cansada de estudar numa sala de aula, né? Tinha a ENSE, tinha a PUC, eu estava indo para aula todo dia e eu estava estudando na universidade lá. Só que aí eu cansei também, falei, quer saber? Já aprendi um básico aqui, 2 meses, preciso praticar. Porque eu gosto de praticar, não gosto só de ficar lendo teoria, né? Queria falar com um povo que fala inglês na rua todo o tempo também. E aí eu achei um hostel nos Estados Unidos que aceitava voluntariado, e aí eu podia trabalhar lá em troca de acomodação e comida. Então eu fui para um hostel nos Estados Unidos, essa mesinha que eu estava trabalhando lá, e aí meu trabalho era basicamente... Eu tenho que falar isso porque senão vocês vão ter um gap na minha trajetória, né? Meu trabalho lá era lavar banheiro, limpar o hostel, dar boas-vindas para as pessoas que chegavam para dormir lá e levar o pessoal para conhecer a cidade. Então fui para Nova Orleans, cidade linda, pratiquei inglês pra caramba, conheci meu cremoso lá, né, que hoje é meu marido.
Conheci ele no hostel, ele foi um hóspede um dia, tipo, muito aleatório esse rolê. A gente viajou aos Estados Unidos junto, conheci a família dele, ele morava em Ohio. Fui lá conhecer a família dele. E aí eu entrei em outra crise existencial, porque eu tava viajando e agora eu tava com um cara e pensei, o que eu tô fazendo na minha vida? Aí eu resolvi ir para Portugal, porque meu irmão mora lá e eu fui pedir conselho. Não pensei que eu sou rica quando eu estava viajando com isso, porque a FGV estava bancando minha viagem e todos os hostels que eu ia, eu estava trabalhando em troca da comida e do local para dormir. Então, tipo, esse gasto eu não tinha. E minha comida era bem, tipo, a que eu comprava era bem simples de fazer e barata. Então, eu fiz um mochilão bem pobre, mas foi muito divertido. Fui em Portugal, e aí depois eu decidi, conversando com o meu cremoso distância, a gente decidiu que a gente ia seguir junto. Eu falei, tá bom, vou voltar para os Estados Unidos. Mas antes de ir para os Estados Unidos, vamos para um lugar quente, porque o raio é muito frio. Aí a gente foi para Jamaica. Jamaicano fala inglês, ele fala inglês, só fala inglês. E aí a gente foi para Jamaica aproveitar o tempo lindo de lá, as praias de lá. E aí eu tentei voltar para os Estados Unidos. Aí esse é o dia que a gente foi embora da Jamaica, um tempo lindo aqui na esquerda, e esse tempo cinza na direita. Isso aqui é no aeroporto de Detroit, que era o mais perto da casa dele. E aí não me deixaram entrar. Essa é uma foto que eu não mostrei para todo mundo, só tinha no meu celular. Cheguei na migração, tava com pouco dinheiro, não me deixaram entrar no país. E aí essa aí, a oficial tava me colocando uma algema, eu pedi para ela tirar foto para mim, porque as pessoas não iam acreditar, né? Falei para ela, por favor, tira uma foto, só vou fazer uma careta aqui, porque eu tenho que mostrar para as pessoas. Eu levei na boa, não poder entrar, chorei muito, mas estava tentando levar a experiência o máximo possível. Consegui falar inglês com ela perfeitamente, então, tipo, já estava me sentindo vitoriosa. E aí não me deixaram entrar, tive que voltar para casa, infelizmente. E aí, quando eu voltei para casa, não queria mais FGV. Isso eu ainda estava trabalhando com FGV. Mas eu não queria voltar para o escritório, porque eu falei, economia não é para mim, realmente. Foi aí que eu conversei com o Adriel, que vocês já conhecem, e eu falei para ele, olha, eu estou procurando alguma outra coisa para fazer, algum outro emprego. Se você souber de algum lugar que estão precisando de estatístico, que saiba R, trabalhe com séries temporais, me avisa. E aí ele falou, na Globo tem o Diego Miro, que foi aluno da ENSE, e ele está coordenando uma equipe de data science na Globo. E eu falei, pô, vou tentar então. Aí ele enviou meu currículo, Diego viu meu currículo, me chamou para uma entrevista, Diego gostou de mim, eu gostei de Diego, e ele me contratou. E aí eu fiquei só 6 meses lá, quando eu voltei para o Brasil, né, forçadamente, porque eu tinha muita coisa para fazer e não consegui. E comecei lá em junho. Meu cremoso estava comigo aqui no Brasil nesse tempo, que ele veio para ficar comigo, porque eu não podia ir para lá. E o que eu fiz na Globo, a Globo foi o trabalho mais divertido que eu fiz. Não sei se vocês aí são Globo Médico, Globo Lixo, né? Eu não me importo muito com essas coisas, não. Eu gosto de trabalhar, ganhar meu dinheirinho. E assim, a Globo foi muito divertida. Eles têm. É uma empresa muito jovem. Então, muito antenada, né? Eles. Não é que eles fazem uma lavagem cerebral. Mas assim, eles mostram o quão importante a Globo é na casa do brasileiro, né? Tem brasileiro que o único entretenimento é ver televisão. Então a Globo, ela leva entretenimento para as pessoas. Esse é o objetivo da Globo, levar entretenimento, levar emoção. Então, a gente chega lá, a gente faz um tour pelos estúdios, a gente vê atrás das câmeras, né, o que eles fazem para a coisa acontecer e chegar aí na sua televisão. Então, assim, foi interessantíssimo. Fora isso, eu vi um monte de famoso lá, que eu sou muito bobona para ver famoso. Mas foi maneiro. Eu vi a Sandra Nemberg, minha amiga. Conversei com a Renata Vasconcelos na fila do pão de queijo. Foi uma conversa, assim, muito, muito maravilhosa, né? Cheguei lá, ela tava na fila, falou, fila tá grande hoje, né? Aí eu falei, e eu, tipo, tava, aham. E essa foi minha conversa com a Renata Vasconcelos. Mas, assim, foi muito legal. Foi muito legal. E aí, nesses 6 meses que eu trabalhei na Globo, a nossa equipe de Data Science recebia dados de audiência de todos os programas que passavam na Globo.
Então, a gente recebia lá, sei lá, vamos pensar, o programa do Faustão, Domingão do Faustão. A gente tinha a quantidade de pessoas estimada, né, que estava assistindo naquele momento. E a gente via a série temporal evoluindo e a gente tinha noção de quantas pessoas mudaram de canal quando entrou o comercial e foi para Record, para assistir um programa de fofoca. Quantas voltaram depois que acabou um comercial lá. Se quem está assistindo agora é a galera jovem, a galera idosa, se é um perfil de dona de casa. Eles tinham até coisa de dona de casa nos dados, cara. Os dados vão do Ibope, né? E aí, tipo, era uma riqueza de dados para entender isso minuto a minuto, minuto a minuto. A gente podia ver se a Globo estava ganhando naquele minuto, ou se era a Record que estava ganhando, ou se era SBT, não sei. Aí tinha uns momentos... A Globo geralmente ganhava de todos os canais. Mas, às vezes, perdia para os canais da fofoca, para os momentos da fofoca na Record e para os jornais também. E aí... Então, a gente tinha esse dado e o pessoal precisava analisar. Quando a gente chegou lá, eles faziam umas continhas no Excel, porque era tanto programa e eles não tinham muito tempo. Então, eles faziam umas continhas no Excel e mandavam. Esse foi o desempenho do Faustão em relação à semana passada. O Faustão foi melhor esse mês do que no mês passado. Então, a gente fazia só umas continhas no Excel, simples. Quando a gente chegou lá para melhorar essa parte, a minha tarefa era fazer um relatório automatizado, que ia sempre receber esse dado e ia cuspir uma coisa pronta, que assim eles não precisavam fazer essas continhas na mão. E alguém quer falar alguma coisa? Não. E depois eles pegavam esses relatórios, eles enviavam para os diretores do programa, né? E para os participantes. Então, o Faustão recebia um relatório que eu fiz, mano. Eu tava num e-mail que tinha um Faustão copiado. Eu ficava, caramba, que trabalho. Mas eu sou muito bobona em relação a isso. Pode nem ser interessante para vocês. Mas, assim, era relevante. O que eu tava fazendo era... Não conheci o Faustão. Infelizmente. Eu não conheci nem o Bonner. O meu sonho era conhecer o Bonner. Mas antes de ir embora da Globo, eu mandei um e-mail para o Bonner e para a Sandra Nemberg e eles me responderam. E me desejaram força e sorte na caminhada. Gente do bem, né? Então, eles não faziam relatório para todos os programas. Quando a gente colocou o R Markdown, depois vocês deem uma olhada nesse pacote do Markdown. A gente fez um relatório padronizado para todos os programas. Aí tinha a fotinha do programa e tinham vários gráficos. Eu vou mostrar o vídeo, porque foi tão revolucionário, porque todos os programas agora tinham um relatório de desempenho. Então, eles sabiam se eles tinham que melhorar alguma coisa ou não. Então, foi tão, tipo, caramba, que sensacional, que eles fizeram um comercial, cara. Fizeram um comercial para o relatório. Eu vou mostrar aqui para vocês. A inteligência de programação é responsável por acompanhar a performance de audiência dos produtos da grade. Este acompanhamento gera insights para ações táticas e estratégicas dos produtores dos conteúdos e da própria área de programação. Você está recebendo o nosso dashboard de acompanhamento. Chamavam de dashboard. Arquivo HTML. Não era dashboard. Multiplataforma. Ao abrir o painel, a barra lateral destaca nome e foto do produto em análise, a última data de atualização dos dados e diferentes opções de visualização. O resumo traz o desempenho da Globo e dos concorrentes naquela faixa em comparação com a semana e o ano anterior, e destaca os principais insights do relatório. Todas as visualizações são interativas. Tudo é. Permitem dar destaque às que mais interessam para cada objetivo de análise. Os ícones na parte superior dos gráficos permitem o download da imagem, seleção de pontos e visualização individual ou conjunta de mais detalhes. Os gráficos de histórico também permitem analisar o desempenho por share, audiência, alcance e fidelidade. Você reparou nesta manchete acima do gráfico? Ela aparece toda vez que a inteligência identifica insights a partir da análise apresentada. Já o bloco de comentários no fim das visualizações detalha os pontos de atenção sobre os dados. Ficou com alguma dúvida? A interrogação esclarece as principais funcionalidades de cada gráfico. Todos os dados do dashboard
também estão disponíveis no seu celular. Clique neste ícone para acessar o menu ou, se preferir, role a tela para visualizar todos os gráficos. O dashboard de acompanhamento é mais uma forma de unir qualidade e inovação rumo a uma empresa cada vez mais MediaTek. Eu salvei o vídeo porque eu sabia que ia sair da Globo para vir morar nos Estados Unidos, né? Falei, eu vou salvar porque eu tenho que mostrar para as pessoas no futuro. E eu não sei se vocês lembram de uma parte que tinha um comentário em relação ao gráfico. Aquele comentário era feito pelo pessoal que entende do assunto, né? Eu não fazia comentário nenhum, eu só pegava o dado e jogava um gráfico. Esse era meu trabalho. E o design do relatório foi feito por uma designer. Ah, tá. Não, acho que não tem problema, mas tudo bem. O design do relatório foi feito por uma designer. Então, eu não estava trabalhando sozinha. Alguém desenhou aquilo lá, eu fiz acontecer. Mas para vocês verem que, ó, eu trabalhei com uma design e trabalhei com gente que entende do assunto. Porque eu só sei mexer nos dados. Então, a gente, como estatístico, a gente não trabalha sozinho. Vocês estão aprendendo aí hoje as ferramentas que vocês vão usar na vida de vocês. Mas vocês vão precisar aplicar isso em alguma coisa. Pode aplicar na televisão, igual trabalhei na Globo. Vocês podem aplicar em economia, como eu trabalhei na FGV. Então, tem muitas outras ciências que vocês vão usar o que vocês estão aprendendo hoje. Então, tem muito para rolar ainda. Então, aquele comentário que ficava embaixo do gráfico era feito pelo próprio jornalista que trabalhava perto de mim. E aí, para ele fazer aquele comentário, ele teve que aprender a usar o R Markdown. Então, a gente teve que instalar para todo mundo o R Markdown lá. E a gente teve que ensinar os jornalistas a mexerem no R. Olha que coisa linda. Então, a gente está sempre ensinando, passando alguma coisa para o pessoal. Que a gente precisa deles para trabalhar, mas eles precisam da gente também. E aí, essa é a minha foto com o Bonner. Claro que o Bonner é montagem, mas a imagem é real. O meu amigo Bernardo, que também se formou na ENS, estava trabalhando comigo na Globo. E ele colocou o Bonner na minha imagem, que estava eu sozinha sentada lá. Uma pena que eu não conheço o Bonner. E aí, no final de 2019, eu e meu cremoso, a gente decidiu que a gente ia viver nos Estados Unidos. Então, né, apliquei para um visto, fiz toda a burocracia lá. E aí, no final de 2019, aceitaram e a gente se mudou para os Estados Unidos. E aí, nos Estados Unidos, não dá para trabalhar assim que você chega. Uma coisa, eu ainda estava trabalhando para a FGV esse tempo todo, porque eu não estava fazendo tanta coisa assim, então eu consegui trabalhar para a Globo e para a FGV ao mesmo tempo. E aí, quando eu fui para os Estados Unidos, eu não podia trabalhar lá, porque eu não tinha green card, não tinha autorização para trabalhar, né? Tinha que esperar chegar isso tudo. Então, eu fiquei trabalhando para a FGV nos Estados Unidos também. 2020 inteiro eu trabalhei para a FGV. Aí, a pandemia aconteceu e tal, o green card demorou para chegar. Tudo em R. Sempre R, gente, R. Quando chegou o meu green card no final de novembro, eu comecei a aplicar. Um pouquinho antes de chegar, porque eu sabia que isso já estava chegando, eu comecei a aplicar para trabalho nos Estados Unidos. E como é que funciona aqui? O LinkedIn aqui é muito forte, mas muito forte mesmo. Tem muita vaga no LinkedIn aqui. E aí, todo dia eu vi uma vaga nova na nossa área. A nossa área é forte demais aqui. E como teve pandemia, todas as empresas estavam abertas a trabalhar remoto. Então, eles estavam aceitando gente de qualquer lugar do país. Então, assim, eu morava em Ohio, estava aplicando para trabalho na Califórnia, porque a Califórnia paga sensacionalmente bem. E fiz muitas entrevistas. Acho que eu fiz umas 9. Essa standard normal foi a nona. A nona que eu fiz. Mas não consegui falar em vídeo com todo mundo. Então, antes de aplicar, eu tive que construir meu currículo. E aí, né, eu tive que traduzir tudo para inglês. Coloquei a ENSE lá, e assim, o nome da ENSE em inglês soa tão bonito, né, que é Escola Nacional de Ciências e Estatística. Então, tipo, caramba, é uma estatística, entendeu? Não é o FRJ? Não é, mas é sensacional, entendeu? Vocês estão numa faculdade excelente, então não desisto disso. Tive que colocar todas as experiências que eu tive no Brasil. Então, coloquei que eu fui monitora na ENSE também. Coloquei os estágios, o estágio que eu tive, coloquei a FGV, tudo que eu fiz na FGV, todos os relatórios, tudo em R que eu fiz. Coloquei a Globo.
Eu tive umas outras experiências que, assim, vocês provavelmente vão ter, que é ajudar aluno a fazer trabalho. Se nesses grupos de estatística que a gente tem no Facebook, sempre tem alguém pedindo ajuda. Me ajuda a fazer minha dissertação, a parte da estatística ninguém sabe. Então, eles pagam para você fazer essa parte, para você ajudar ou ensinar eles. Então, tem sempre um extra, né? Então, tipo, eu dei consultoria também, coloquei isso como experiência. Coloquei a minha experiência do hostel, eu também coloquei, porque eu dava boas-vindas para as pessoas, né? Então, isso mostrava minhas habilidades sociais. Coloquei o livro, coloquei o curso de Data Science, coloquei tudo isso que eu fui falando para vocês, e isso dá um up no currículo. E aí eu comecei a aplicar no LinkedIn, todo dia eram umas 5 vagas. Eu aplicava umas 5 vagas. E eu só procurei coisa em R, que tinha R pelo menos, porque a minha base é muito forte em R, não tanto em Python. Mas Python aqui é forte demais. A maioria das vagas é para Python. Então, recomendo que vocês vão para Python também, né? Se um dia vocês quiserem sair do Brasil e ir para o exterior, Python é muito forte também. Então, eu aplicava todo dia, fiz umas entrevistas. A primeira entrevista que eu fiz, tipo, eu tava super nervosa também, gaguejando em inglês, não sabia nem me descrever direito em inglês. Mas aí a segunda foi um pouco melhor. Aí você ouvia que eles iam retornar para você, aí te mandava um e-mail falando que, infelizmente, não deu, uma tristeza. Mas aí eu encontrei a Standard Normal e eles são uma empresa de investidores em energia elétrica. Então, eles compram e vendem todo dia no mercado de energia aqui no Canadá, não sei. Eles compram e vendem energia todo dia no mercado dos Estados Unidos. E aí, a descrição do trabalho falava que era o dono da empresa, né? Que é uma empresa muito pequena, tem 4 pessoas só. Ele falava, quero alguém que saiba R, porque a gente precisa automatizar uns processos, a gente precisa automatizar algumas rotinas, precisa fazer uns dashboards que, sei lá, que dê a informação que a gente está precisando, precisa fazer modelos para descobrir qual é a melhor hora para investir. Essa era a descrição da vaga. Eu falei, isso aí é o que eu consigo fazer. Não sei nada de energia elétrica. É outra ciência para mim, né? Outra ciência, outro tema. Então, tipo, eu falei, fui honesta, mandei meu currículo, escrevi um texto junto, falando, não sei nada de energia elétrica, mas estou disposta a aprender. Sei R, ensinei R no Brasil, estudei R pra caramba, aprendi R na minha faculdade, então eu já vi R desde 2012, que eu acho que eu comecei a aprender R na ENSE. Então, tipo, é pra mim. E aí eu tive uma entrevista com ele por telefone, foram uns 10 minutos só pra falar alguma coisa rápido. Ele falou, você vai ter um testinho para fazer antes da gente fazer uma entrevista em vídeo. E aí, eu vi no LinkedIn que mais de 200 pessoas aplicaram para essa vaga. Eu pensei, caramba, imagina, 200 pessoas, mano. Espero que nem todo mundo saiba tanto R assim. E aí eu fiz um testinho, não sei se vocês já viram o DataCamp, que dá para aprender R lá, né? Tem vários cursos de R e Python. E aí o teste que eu fiz foi nesse estilo, né? Tinha um textinho lá para resolver alguma coisa, estimar uma média num data frame, muito simples. Não estimei modelo nenhum no teste. Era só para saber se eu sabia programar de verdade. Para vocês verem que programação é importante também. E aí, fui bem no teste. Não sei qual foi minha nota. Tinha umas coisas lá do R base que eu nem sabia, mas assim, era irrelevante pro que ele queria, né? E serviu, o que eu acertei serviu. E aí ele me chamou para uma chamada em vídeo. E aí a gente conversou, consegui conversar com ele tranquilamente, porque eu já tinha ido tão mal nas outras entrevistas que eu revi as minhas entrevistas, né? Para saber, fui ruim nisso aqui, não soube me explicar sobre isso aqui, né? Então eu já estava treinando muito como me vender. E aí ele gostou de mim, eu elogiei o nome da companhia, porque mais estatístico do que isso não tem, mano, como nome de companhia. E aí ele gostou de mim e me aceitou. Comecei a trabalhar na semana do Natal, para você ver que o povo aqui trabalha. Tipo, semana do Natal, moço, arredonda isso aí para janeiro. Mas aí não, comecei na semana do Natal, paramos no Natal só, trabalhei na semana do Ano Novo, e aí fiquei em período de teste por 4 meses aqui. E aí, em abril, me efetivaram, aí eu virei funcionário. E aí é isso, agora eu tô trabalhando com eles, eu ainda não mexi em modelos estatísticos,
mexi mais em olhar o histórico de uma série temporal e conseguir ver o caminho que ela está fazendo, e aí a gente vê se a média é positiva. É mais estatística descritiva que eu estou usando aqui, nesse momento. Mas a gente tem ideia de avançar e produzir mais coisas. Já fiz vários shines aqui também, vários dashboards. Não posso mostrar porque é tudo interno nas coisas da empresa, então não consigo mostrar para vocês. Mas assim, é o que eu sei fazer, só num assunto que eu não sei nada. E aí eu estou fazendo alguns cursos relacionados à energia elétrica para poder entender o que os investidores falam, né? Porque eles falam grego para mim, ainda mais em inglês, fica mais difícil. Mas todo dia é um aprendizado, às vezes o inglês dificulta muito, tem dia que é difícil de se expressar, de explicar. Eu sou a única estatística lá. Tem dia que é difícil de você passar a ideia por causa da língua, mais por causa da língua. A língua dificulta demais. Mas assim, aos pouquinhos a gente vai caminhando e melhorando. E se não fosse esse início da ENSE, toda essa base pesada que eu tive na ENSE, que foi estressante no início, mas compensou no final, não teria chegado aqui. Tenho plena certeza que não teria chegado aqui. A ENSE foi fundamental para eu conseguir chegar onde eu estou hoje. E é isso. Obrigada. Obrigado, Daiane. Palmas aí virtuais para você. Tá? Não sabia muita coisa aí que você contou. Eu sabia uma amostra pequena disso aí. Tô chocado ainda. Não sabia daquela imagem, né, sendo presa. Aquilo ali me chocou, mas assim, muito bom. E antes de eu abrir para perguntas, tá? Já vão pensando nas perguntas e liguem a câmera, tá, gente? Caso perguntem. Mas só queria lembrar, não sei se você lembra disso, mas a tua turma foi uma turma assim que me chamou muita atenção na época, né? Como você falou, que tinha um grupo de pessoas ali que estudavam muito juntos, né? Se mantiveram juntos. Nem todo mundo se formou no mesmo, como você disse, só 3, né? Se formaram em 4 anos certinho, mas teve outros que se formaram também depois. E eu lembro até uma vez que eu chamei você, chamei uns colegas seus para conversar. Não sei se você lembra disso, eu era coordenador na época. Mas eu falei para vocês algo do tipo assim: olha, vocês têm futuro, vocês estão indo muito bem, continuem, não desistam, não sei o que. Eu lembro que eu tive uma conversa com vocês Eu sobre acho que eu isso. lembro. Você era um professor. Né? Um professor. Inspiração para mim. Sempre foi, desde o início. Desde o início. Olhava Obrigado. assim, a primeira vez que eu vi um histograma foi com você, eu lembro disso até hoje. Você fez um histograma das aulas, das notas de estatística de todo mundo, né? Estatística geral 1. E aí a gente conseguia se comparar. Eu estou compartilhando ainda, não? Tá compartilhando. A gente conseguia comparar a própria nota em relação à turma inteira. Eu achei aquilo ali tão inovador. E a maneira que o senhor explicava tudo também foi, tipo, brilhante. Eu falei, se eu for professor, eu quero ser igual o Gustavo. Pô, Eu falei para mim, obrigado. nunca tinha falado isso para você, mas eu sempre tive isso em mim. Entendi, obrigado mesmo. Mas então, é isso. Só queria lembrar desse detalhe aí, que foi uma turma que realmente chamou muita atenção. E você disse que ia falar alguma coisinha sobre o teu prêmio lá. Teve um prêmio ENSE, que foi tipo um concurso, né, com todos os alunos da graduação. Não Todos sei se assim, podiam participar, né? Claro, só quem se inscreveu era livre, mas era aberto para qualquer aluno. isso. E eu consegui o segundo lugar. E a gente ganhou livro. Nossa, aquilo ali foi lindo demais, porque eu me senti muito inteligente. E eu não estava querendo participar no início, porque eu pensei, o pessoal do outro período, que já viu um monte de coisa, vai participar, eles vão roubar os prêmios. Então, tipo, vai ser mais uma nota que eu olho e fico triste, sabe? Mas foi bom, eu consegui o segundo lugar. Acho que minha turma conseguiu os 3 lugares, na verdade. Foi o Gilvan, eu e o Igor. Acho que foi isso mesmo. E a gente conseguiu naquela época, foi doação, né? A gente escreveu para as editoras e eles mandaram vários livros bons para a gente. E a gente fez isso, foi um mini concurso, assim, com conhecimentos até inferência, e qualquer aluno podia se inscrever. Então, tinha aluno do começo do curso, do final, e não necessariamente os do final do curso vencem, né? Isso não quer dizer nada. Eu acho que eu participei de 2. Acho que no segundo eu consegui.
Acho que foi isso. No primeiro eu não consegui nada, no segundo eu consegui o segundo lugar. A gente fazia isso, depois a gente acabou substituindo isso e a gente realmente criou outras formas de reconhecimento acadêmico, que foi o prêmio Excelência, que virou aqueles diplomas, né? Que você depois também ganhou. Mas aí tem Uhum. até hoje isso, né? Já está implementado e funciona até hoje. Então, de vez em quando, a gente tem, vamos dizer assim, semestre sim, semestre não. A gente tem alunos que recebem ou essa distinção acadêmica, né, pelo CR, por ter se formado em 4 anos, ou a menção honrosa também pelo CR e por ter se formado em 5 anos, que é uma outra combinação. Tudo Uhum. isso tem explicado lá na página da ENS, mas já virou agora uma rotina, e aí essas pessoas sempre são homenageadas nas formaturas, né? Uma coisa bem legal, Ah, é. e isso abre muitas portas. O próprio Adriel, quando esteve aqui, né, ele também recebeu, ele teve a menção honrosa no caso dele. E Uhum. aí ele comentou que isso abriu portas para ele, que ele conseguiu um mestrado lá fora por causa disso, né? Depois ele acabou nem terminando, mas ele conseguiu por isso, Uhum. né? Eu nem Então, sabia que ele tinha conseguido. Muito é, legal, muito legal. pois é. Faz uma diferença enorme no currículo, gente, esses prêmios. Então, se vocês podem, se vocês têm tempo, não fazem nada para ninguém, só estuda. Quem só estuda, cara, não faz mais do que obrigação de tirar uma nota decente. Mesmo que seja difícil, vocês têm Fora que a se esforçar ao cobrança. máximo. Mano, minha mãe não me cobrava, acho que eu fiquei muito estressado com a minha mãe. Mas era uma alegria quando eu tirava uma nota decente, quando eu recebi um prêmio. Minha mãe ficou orgulhosa demais, cara. Era muito feliz ver isso. Ficava muito feliz vendo isso. Pois Não é. só pela mãe, né? Mas assim, o mercado reconhece, gente. O mercado reconhece. Sim. E assim, antes de eu abrir de novo para pergunta, só fazer um comentário para, às vezes, o pessoal vê alunos assim que tiveram uma trajetória brilhante, né? E ficam assim, ah, não, mas eu não vou conseguir. A gente tem exemplos de alunos assim que começaram a graduação tropeçando e depois o negócio assim andou, o pessoal engrenou Uhum. e depois foi só sucesso. Tem de tudo. A gente também tem pessoas que se Uhum. formaram super rápido e depois não tiveram assim tantas coisas, né, brilhantes depois de formado quanto outros. Então isso varia muito. Mas eu Uhum. tento sempre mostrar aqui vários perfis, né? Mas o seu realmente é um perfil bem Sim. diferenciado, assim, né? E essa experiência toda que você fez à vontade, né, mostra que realmente quando a gente quer uma coisa e corre atrás, a gente consegue, né? Mas vamos Verdade. lá. Valeu aí, Lucas. Perguntas, Ah, gente. obrigada. É possível, gente. É possível. Não desiste. Façam perguntas, aproveitem e mostrem a cara aí. O pessoal estava Lavar a cara. comentando tanto aí, usaram o chat bastante hoje, não vão É, perguntar nada, gente. Ó, tem pergunta aí, eu acho. quando Oi. eu fui, nada a ver com isso. Quando eu fui para Portugal, eu cheguei aí para Lisboa. Meu irmão morava perto de Lisboa, ele não mora na cidade, né? Eu fui para o Porto, aquela foto que eu mostrei a Nazaré, né? Onde tem aquelas ondas gigantes que os surfistas competem. Só que quando eu fui não estava tendo nada, né? Mas a cidade é muito bonita, eu gostei muito de ir lá. E falam português, né? Legal. Oi. Desculpa. Em Portugal tem muita oportunidade para estatístico também, para nossa área. Então, se vocês pensam em seguir, Portugal é uma boa opção também. Ó, o Lucas mostrou a cara aí. Quer fazer pergunta, Lucas? E aí, Lucas? Oi. Aqui. Cara, eu ri muito quando você falou da Globo, porque você é a segunda pessoa que passa aqui que trabalhou na Globo. E minha namorada, ela tá fazendo cinema e ela é maluca pra entrar na Globo. Eu falei, caraca, já dois estatísticos trabalhando na Globo, vou mostrar pra ela, Tá ela vai ficar vendo? maluca. Aí, cara, muito legal mesmo. Obrigado, viu? Ah, que bom que você gostou. A Globo é muito grande, cara. Tem de tudo naquela companhia. Sério. Espero que sua namorada consiga ir pra lá, porque acho que pra essa área, o pessoal almeja a Globo, né? Pra gente, como estatística, a gente trabalha em qualquer lugar. Mas para a área de cinema, eu imagino que a Globo seja bem importante. Não, Tomara que ela consiga. ela fala que é o sonho dela, mas aí, pô, imagina, eu entrando lá na Globo e tal, antes dela, tô trabalhando na Globo.
Vai ser maneiro. Tá bom, valeu, obrigado. Valeu. Sobre a programação, como foi seu pontapé inicial nesse momento que você fez para praticar? Sobre a programação, eu comecei na ENSE. O Gustavo me mostrou R pela primeira vez. E quando ele mostrou R, acho que foi o R mesmo. Foi feio. O R, né? Mas aí, quando eu cheguei na FGV, né? Quando eu cheguei na FGV, eles usavam o RStudio lá. Então, tipo, eu meio que fui obrigada a usar. Não sabia nada do RStudio. Mas aí a gente começa a assistir tutorial na internet. A internet tá aí para isso, gente. Dá para aprender tudo de graça. O R é de graça, então tutorial também é. Vocês não precisam ir para cursinho. Vão aprender na ENSE e podem aprender no YouTube. Então, eu usei o YouTube demais para aprender. E tem muita apostila também online aí. Vocês podem baixar e aí, sei lá, escolhe um tema. Quero aprender. Tem uma base de dados. Quero aprender a estimar a média na base de dados. Quero estimar uma moda. Quero, sei lá, ver qual é o máximo de habitantes em algum estado. Pega uma base do IBGE de população. E aí vocês tentam aplicar o que vocês estão aprendendo na ENSE. Eu tentava aplicar o que eu aprendia lá, né? Arrumava uma base e aplicava algum exercício que meu professor fez na mão, eu tento fazer no R. Então, acho que só pegar todo dia, se vocês pegarem um pouquinho, sei lá, 30 minutos todo dia, porque acho que não precisa ser muito, mas se vocês pegarem um pouquinho todo dia, tiverem esse hábito de todo dia abrir o R, vocês vão ficar craque. Eu abro o R todo dia aqui por obrigação mesmo. Mas eu gosto muito. Perguntas, pessoal? Deixa eu falar um negócio então, rapidinho, enquanto vocês pensam nas perguntas, só porque da Globo, o Lucas Aragão falou da Globo, você falou da Globo, né? E a gente teve aqui, há umas semanas atrás, a Catarina, não sei se você chegou a conhecer ela, mas ela trabalha na Globo na parte do G1 e analisa os acessos ao site, né? Maneiro. E eu conheço mais pelo menos 3 estatísticos que trabalham lá com ela, né? Na área dela lá. E aí hoje você veio aqui para falar de uma outra área da Globo, que é a parte que vê audiência de televisão, né? E aí você Isso. falou do Diego Miro, né? Aham. E eu queria comentar rapidamente, assim, né? Diego Miro foi a minha primeira turma que eu dei aqui na ENSE, primeira disciplina que eu lecionei aqui na ENSE em 2009. O Diego Miro era calouro aqui, tá? Então, eu dei para ele a disciplina de... A primeira coisa de introdução à estatística, de estatística geral 1, foi com ele. Ele viu comigo, né? E ele fez uma graduação aqui, ele se formou, sabe em quanto tempo, pessoal? Ele levou mais de 8 anos para se formar, porque ele trancou, ele pegou o limite do limite, porque você podia trancar por até 4 períodos, né? Então, na prática, ele ficou 10 anos aqui na ENSE. Mas, assim, ele E teve olha só. muitos... Ele tinha que, às vezes, trancar por outros motivos. Ele teve muitas reprovações por questões de problemas pessoais, enfim. Mas ele, sempre que ele se dedicava, ele ia muito bem. E eu lembro que eu lecionei a primeira disciplina para ele e a última também, né? Que foi inferência Nossa! bayesiana. Eu lembro que ele me entregou a prova e falou assim para mim. Isso foi, acho que em 2018. Ele falou para mim Eu assim... entrei depois do Diego, saí antes do Diego, e o Diego virou meu chefe. Exatamente, exatamente. E Para o você Diego, ver como o mundo dá volta. pois é, ele entregou a prova para mim e falou assim, ó, professor, eu queria agradecer aí por tudo, não sei o quê. E essa prova, né, é minha última prova aqui na ENSE. Eu passando ou não passando é minha última prova, porque se eu não passar, Ah, eu vou embora. nossa! Mas ele passou, ele foi bem, se formou, e você vê, ele é uma pessoa extremamente competente e muito bom. E não Ele é teve essa excelente, cara. coisa de se formar em 4 anos, e foi seu chefe, né? E Então, foi meu chefe. pois é, eu gostaria só de deixar isso claro para o pessoal, né, para não ficarem muito focados nisso, de que para ter sucesso, para conseguir alguma coisa, você tem que ser premiado e fazer tudo em 4 anos. Eu lembrei do Diego agora, é mais um exemplo. Ele é um excelente aluno que Isso aí. não teve o prêmio Não Excelência teve Acadêmica. nada disso. Mas assim, ele queria fazer o melhor e fez. Fez o melhor para ele. Fez no Sim, ritmo dele e chegou onde ele chegou. Ele tá sim. trabalhando, acho que na Abril agora. Acho que ele saiu da Globo também. Legal. Outro Vamos lá, chefe. gente. Mais perguntas aí. Mais perguntas para daí.
Só tá dormindo, Gustavo. Eu tô achando também. A gente tem alguém aqui que tem formação em design, não tem? Aqui na turma ou eu tô enganado? Eu acho que ele não tá na aula hoje. Ele É tem verdade. experiência como designer e trabalha na Globo. Olha só. Muito Pois legal, né? Eu queria. Boa noite, Daiane. Boa noite. Eu já falei com vocês. Eu queria que você falasse um pouco mais dessa tua época de monitoria. Você falou que foi depois do segundo período, né? Eu achei isso muito legal, porque eu não sei se eu teria confiança para dar uma monitoria agora passando do primeiro período. Assim, se passar, né, direitinho, tudo certo ali, porque é um sufoco, né? Mais um trabalhinho, né? Mas assim, eu acho que você tem que tentar. Foi o que o meu professor, o Takata e a Marta falaram para mim. Eu também não tinha confiança nenhuma. E eu era muito tímida no início. Lembro quando eu fui me apresentar, eu gaguejei para falar meu nome, porque eu sou a Daiane, a nova monitora. Então, assim, se você tem vontade de fazer, mesmo que você ache que não. EAD ainda, não sei nem se vai voltar. É, né? Não sei se tem monitoria por vídeo, não sei. Mas assim, eu acho que vale a pena monitoria, tentar. sim. Por vídeo. Tem monitoria, tá? Mesmo no Eu acho remoto, que tem vale a pena monitoria. tentar. Tenta, e aí se você não gostar, você para. Mas assim, eu descobri com a monitoria que eu gostava de dar aula. Então, a gente nunca sabe de verdade, né, se não tentar. Às vezes você acha que com certeza não, mas vai ver sim. Então tenta. Não, que vem em seminário, acho que a minha internet tá um pouco ruim, aí eu não tô acompanhando direito vocês falando na hora, mas todo mundo que vem na aula de seminário, eles incentivam ou monitoria ou iniciação. E eu fico nessa, né? Do que a gente precisa de. O quê? Para iniciação precisa ter. Oi? Não, não entendi a segunda palavra. Ou monitoria ou. Iniciação científica. Sim. E eu fico nessa de ter a segurança, ter a carga. Digamos assim, quando eu penso em alguém que faça iniciação, eu penso em alguém que tá ali top de linha em tudo ali nas matérias, sabe? Ou pelo menos nas matérias que pediriam. E já a monitoria, você pode ser melhor em algo do que em outra coisa, né? Eu não sei como é que eu vejo isso, porque é minha primeira faculdade, sabe? Sim, esse foi a minha primeira faculdade, primeira e única. Né? Depois do mestrado. Antes do mestrado. Mas assim, eu acho que você só vai saber se tentar, realmente. E o pessoal, eu cheguei para monitoria sem experiência nenhuma, não explicava nada para ninguém também. Meus amigos foi a mesma coisa. A galera de iniciação também não tinha experiência nenhuma. Ninguém aí tem experiência. Não, tem umas pessoas que têm, né? Experiência em alguma coisa, mas a maioria não tem. Você tem que lembrar que todo mundo é aluno. Você não é a professora. Então a carga maior vai para o professor, não vai para você. Se você não souber alguma dúvida, você fala que vai tentar descobrir depois, fala com o professor e tal. Mas assim, é crescimento pessoal. Eu acho que vale a pena como crescimento pessoal também. Mesmo que se você não curtia ensinar, se você não curtir isso depois, mas eu acho que vale como crescimento pessoal. Bacana, obrigada. Nada. Lembrando que a monitoria, né, você aprende muito, né? Você aprende muito. Às vezes você aprende mais ensinando do que quando você está estudando, né? Eu também fui monitor na graduação e fiz iniciação científica. É um pouco foco diferente, né? Você foca mais em como fazer uma pesquisa, escrever um relatório e tudo mais. E o outro é essa parte realmente de aprender algum conteúdo, uma matéria. E sempre tem um aprendizado. Como a Daiane falou, eu acho que para a vida depois as pessoas vão valorizar você ter passado por isso também. E você vai valorizar, né? Eu acho que é importante, sim. Concordo. Bacana. Não, assim, eu fico com medo. É aquele medo assim, pô, você, a Daiane, vocês têm uma dicção tão boa, né? Eu tenho medo de gaguejar.
Teve uma das primeiras perguntas que eu fiz na aula de introdução, eu não sabia onde é que eu queria chegar. Eu fui ali levando para ver se eu descobri onde eu queria chegar enquanto eu falava. E a aula gravada, eu morrendo de vergonha, pensando, meu Deus, isso vai ficar gravado para sempre. Faz parte, cara. Acho que a primeira apresentação que eu fiz na ENSE, minha voz sumia. Eu não falava assim, eu decidi que eu queria melhorar. E eu fui tendo experiência para poder melhorar. Eu ficava muito nervosa também. Para essa apresentação, eu fiquei nervosa no início. Só que assim, Gustavo fez eu me sentir em casa também. Vocês nem mostram a cara de vocês, né? Mas eu acho que é normal você se ficar assim, nervosa, frio na barriga. Mas você cresce. Se você tenta, você cresce. E aí hoje você pode ficar nervosa, amanhã vai ser um pouquinho menos. E você vai melhorando. Mas tem que tentar. Se você não tentar nunca, vai ficar assim para sempre. Entendi. Bom conselho de vocês. Aproveita aí que a Daiane é gente como a gente, né? Ela fala tudo aí. Gente. Falo. Pelo que ela falou quando foi monitora de cálculo 1, ela aprendeu. Eu aprendi, porque eu acho que eu passei no limite. Eu passei na média com cálculo 1. Mas quando eu fiz cálculo 1 como monitora, eu aprendi demais. E eu vi, caraca, eu não sabia isso aqui não, agora faz sentido. Então, realmente, aprendi muito. Para ensinar os outros, você aprende muito. Mais perguntas, pessoal? Não? Sou tímido. É, eu tô vendo. Acho que se fosse eu, não ia fazer pergunta nenhuma, sinceramente. Não, Dayana, eu acho que se para a gente sentar e bater papo lá na ENSE, a gente ia ficar umas 5 horas conversando. Mas para fazer pensar em uma pergunta, para te fazer uma pergunta sobre isso, eu acho mais difícil. Entendo. Essa vida remota não ajuda, né? Não. Mas tem um lado bom também, né? Se não fosse o remoto, você não estaria aqui, porque a gente não ia pagar a tua passagem para você vir aqui apresentar, né? Imagina só que triste. A gente sempre convidou as pessoas, assim, pessoalmente, né, para vir falar. Inclusive, teve uma vez que eu consegui trazer uma pessoa de São Paulo, mas foi assim, eu sabia que essa pessoa estava sempre viajando para cá, e aí eu falei, vem aqui no dia que você estiver aqui no Rio. Ela veio e ela trouxe chocolate para tudo. Olha só que beleza. O que ele fazia, né? Vamos chamar ela de novo, hein? Pois é, olha só o que ele fazia também. Ele ficou falando muito tempo, né? E era presencial, então ele ficou falando, e aí ele tinha vários M&Ms, né, na mão, assim, M&Ms, bis, vários bombons, né, caixa de bombom. Aí o que ele fazia? Quando ele via que tinha alguém com sono, ele jogava um M&M na pessoa, jogava um bis na pessoa, sabe? Então ficava todo mundo ligado. Eu lembro que tinha muita comida, ele trouxe uma sacola cheia de doce, assim, sabe? Me marcou muito também. Ele veio de São Paulo, mas é raro, geralmente não é assim, né, o presencial. Mas é bom, porque aí você estando de fora, né, agora tem esse lado, né, a parte boa do remoto é que a gente fala com qualquer pessoa de qualquer lugar, né? Então, isso facilita muito. O Adriel veio aqui também, conversou só por causa disso. O Adriel também não para. Né? Ele não tá no Brasil, né? Não, ele foi para Montenegro, né, que ele comentou. Acho que é. Eu vi no Instagram dele. Sim. Então, a gente só consegue assim, né? Mas Nossa profissão é maravilhosa demais, gente. Dá para trabalhar de qualquer lugar do mundo. Daqui a pouco vão ser vocês aí dando palestra na Insta. Sim, eu também espero isso. Um outro comentário. Alguém falou alguma coisa aí, assim, de que tem 40 alunos só e só 1/5 vai se formar, né? Sim. É um pouco mais do que isso, tá? Não é tão pouco assim. Você tem que levar em conta os 60, não os 40, tá? Mas, em geral, a gente tem, em média, assim, uns 15 formados por semestre. Tem, de vez em quando, acumula, dá uma turma de... A turma do Adriel lá juntou muita gente. Acho que tinha 27 formandos. Nossa, isso é muita gente. E de vez em quando, a menor turma que eu já peguei aqui de formandos, acho que tinha 7 pessoas. Foi a menor de todas.
Mas varia por aí, a média é 15, né? Então, e lembrem que só porque não fez em 4 anos não quer dizer que você não vai se formar, né? Você pode fazer em mais Isso tempo aí. também, é normal. Eu fiz em 5 Cada um no anos seu a minha, ritmo. tá? Você fez É. em 4, né? Eu fiz em 5. Então, assim, e na minha faculdade a média era 6, né? Então, até foi acima da média. Tá bom, pô. Tá ótimo. Importante é se formar. Eu acho que o importante é se formar. Sim. Cada um no seu tempo, no seu A ritmo. Não se comparem aos outros. média da ENSE é quanto tempo, Gustavo? Então, a gente agora até eu estou com um projeto de PIBIC, né, que a gente vai estudar a evasão agora porque a gente teve a mudança na grade, né? Varia muito. Até 2012, mais ou menos, que foi quando a Daiane estava no começo ainda, né? A gente tinha uma média que estava por volta de 6 anos. Era de 6 ponto alguma coisa a média. Mas isso mudou muito. Nesses 10 anos que passaram aí, muita coisa mudou. A gente agora não sabe, porque às vezes acontecem alguns detalhes, né? Às vezes tem uma turma inteira que vem e que do nada é uma turma que muita gente saiu. Assim, é uma coisa fora da curva. Do nada vem uma turma que mais gente se forma. Então tem que tirar esses extremos. E a gente está com uma amostra pequena ainda, né? Como a grade foi implementada tem pouco tempo, a gente está com. Antes a gente tinha uma base grande para analisar, agora a gente está com uma base nova e menorzinha. Mas a gente imagina que teve alguns reflexos. É isso que eu vou tentar descobrir, né? E já selecionamos um aluno aí para trabalhar, para tentar estudar esse tempo que vocês estão tendo, qual o momento que vai estar tendo a evasão. E, e é isso. E lembrando, né, que isso não é uma característica só da ENSE, né? Isso tem praticamente todos os cursos de exatas têm muita evasão e os de estatística também são conhecidos por ter muita evasão. Então a gente não é que nós somos diferentes, é uma coisa que faz parte do processo, né? Eu acho que já é parte da faculdade. Minha mãe entrou na faculdade de pedagogia. Ela, na época que ela cursou, acho que foi em 98, acho que ela concluiu em 98. Ela entrou com 25, se formaram 7. Então é natural essa evasão no meio do caminho, né? Sim, é verdade. É, sim. Mas, então, se vocês não têm mais perguntas, É muita inspiração para continuar. pois é. Quem sabe volta, né? A gente tá vendo. Acho que nesse próximo semestre tem uma chance pequena, mas existe uma chance, mas pequena, de retornar presencial. Mas eu acho que ano que vem é praticamente Com certo, certeza. né? Todo mundo vacinado, Que eu bom. acho que é praticamente certo. Tá bom, gente? Eu vou agradecer, então, a presença aqui da Daiane de novo. Muito obrigado, Daiane, tá? Adorei as tuas histórias. E Muito espero. obrigada também. Eu vou até recomendar você, né? Assim, como eu fui teu professor, nem todo mundo que dá a disciplina aqui conheceu todos os alunos, né? Tem gente que entrou depois, teve um número grande de professores que entraram em 2014, que eu não sei se chegaram a dar aula para você. Mas eu vou recomendar, inclusive, para te chamarem outras vezes, né? Porque eu acho que você tem histórias bem legais aqui para contar. E é Pode chamar. importante. Mas é Muito isso. obrigada, gente. Obrigada por me ouvir. E sucesso para vocês nessa caminhada aí da ENSE. Vai valer a pena. Só o iniciozinho que é difícil, mas depois melhor. Vou dar Sejam uma fortes. aliviada. Usa o Gustavo. Gustavo é bom, tira dúvida. Tá bom. Só um recadinho rápido para o pessoal. Eu tinha passado uma tarefa para vocês de formar grupos, tá? A gente se comunica por e-mail. Eu vou mandar um e-mail para vocês com uma lembrança disso hoje, tá? E aí depois vocês me respondam. Mas é isso. Por hoje a gente encerra e a partir de semana que vem a gente vai focar nesse trabalho que vai ser da segunda vai. E é isso. Boa noite a todos. Boa noite, Daiane. Boa noite, pessoal. Até Boa terça que noite, vem. gente. Valeu. Boa noite. Valeu.